mantendo o Mestre Jesus em nossa tela mental. Recebamos dele toda a energia amorosa. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para dar início às atividades doutrinárias de sábados nesse mês de julho de 2020. O tema central do Núcleo Espírita da Polícia Militar neste mês é o Sermão do Monte, Lições ao Homem Novo. Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, no dizer do filósofo, educador e escritor Humberto Holden, convida o homem a abdicar definitivamente do seu velho ego pecador, despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo. Este é o nosso convite para que continuemos a crescer, refletindo e interiorizando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O primeiro tema abordado será Bem-aventurados aflitos, pelo nosso querido irmão de ideal espírita, Edivaldo César, que gentilmente gravou a sua palestra para que colocássemos no nosso canal. Nós o agradecemos, ao tempo que rogamos a Deus que o fortaleça cada vez mais em sua caminhada. Nós vamos ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, depois faremos a prece e em seguida passaremos a palavra ao nosso irmão Edivaldo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ler um fragmento do item 3, intitulado Justiça das Aflições. Já no final desse item, nós vamos encontrar esse fragmento. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Vamos proceder à nossa prece. Amado Mestre Jesus, que possamos nos preencher dos teus ensinamentos e das tuas energias divinas, que nos fortalece a cada momento de nossas existências e nos estimula a cada passo da caminhada. Que assim seja. Muita paz a todos e vamos à nossa palestra. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Esse trabalho doutrinário está sendo elaborado para o grupo NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar. Nos foi convidado em trabalhar o tema Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos entender as aflições que fazem parte da caminhada evolutiva do Espírito enquanto nos encontramos encarnados aqui no planeta Terra. Então, neste momento, vamos fazer essas reflexões baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo.
Este capítulo, o 5, faz parte das bem-aventuranças, que são os ensinamentos que, de acordo com o Novo Testamento, Jesus, o Cristo, pregou no Sermão da Montanha para ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Sermão da Montanha, o famoso sermão de onde emanou do Mestre as bem-aventuranças, os ensinamentos sobre o reino de Deus e o estado de felicidade que todos os seres espirituais iremos estar após essa descoberta do reino de Deus, que faz parte da nossa própria consciência, está na natureza espiritual do ser. E esses ensinamentos constam no Novo Testamento anotado pelos discípulos, pelos apóstolos que conviveram com o Mestre, alguns, e outros que buscaram as informações através de pessoas que puderam colaborar com os informes sobre a vida e o trabalho de Jesus na Terra. As bem-aventuranças nos falam sobre os pobres de espírito, os aflitos porque serão consolados, que será nosso tema de hoje, os mansos e pacíficos, os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos também serão bem-aventurados, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguições por amor à justiça. Então, bem propício o tema para os dias atuais que estamos vivendo nós na Terra, com a aflição da pandemia, que vem assolando a humanidade, que vem conduzindo ao desencarne coletivos de vários seres espirituais que se encontravam encarnados e outros que estão se contaminando, estão encontrando a cura, e a população, a humanidade na Terra, nesse momento, nos encontramos aflitos, apreensivos com os acontecimentos. Então, Jesus já anunciava no Evangelho que bem-aventurados seriam os aflitos. Se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido coisa alguma. Essa frase é atribuída a Mahatma Gandhi. Só se salvasse o Sermão da Montanha diante de todas as obras que nos falam do reino de Deus, nos falam da paz, nos falam do equilíbrio, da harmonia. Segundo os estudiosos que guardaram essa frase histórica, Mahatma Gandhi assim se referiu a ela. Significa nos dizer que no Sermão da Montanha nós encontramos o completo direcionamento desse irmão e mestre Jesus de Nazaré, para que nós possamos evoluir, nos aperfeiçoarmos como espíritos em processo de evolução, e após as aflições, a bem-aventurança, a calma, a felicidade, a paz de espírito. Então significa também que nos dias das nossas existências, nós precisamos guardar com muito carinho, com muito apreço, com muita disciplina, estudo e, acima de tudo, o esforço para a aplicação desses ensinamentos trazidos através do Sermão da Montanha, para que toda e qualquer época que estejamos encarnados ou desencarnados, possamos nos encontrarmos vinculados aos ensinamentos do Mestre de Nazaré, que veio à Terra justamente com essa missão de nos conduzir. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Anotado por Mateus, capítulo 5, versículo 5. Vejamos como podemos entender através do Evangelho segundo o Espiritismo este consolo, que está esclarecido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação espírita, que nos auxilia na compreensão das vicissitudes da vida.
Mas o que é mesmo que caracteriza uma aflição? O que significa aflição na vida do ser espiritual em experiências humanas? Nós fomos buscar no dicionário Aurélio da língua portuguesa que aflição significa um profundo sentimento moral produzido por uma circunstância penosa. É um estado de grande desalento, de profunda tristeza, de mágoa ou desgosto, grandes inquietações, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, uma tortura. Pode ser um padecimento moral. Então, a aflição tem o sentido de desalentar, de preocupar, de inquietar, de trazer angústias, melancolia, sentimento moral produzido por uma circunstância que nos deixa em estados deprimentes. E nesse momento, como disse anteriormente, toda a humanidade na Terra passa por essa aflição, alguns buscando compreendê-la, entendê-la, o porquê dessa necessidade nossa de estarmos passando por esse período de afastamento social devido ao Covid-19 que está assolando na humanidade, para que possamos preservar a proliferação desse vírus neste momento. Então, causa tristeza a muitos familiares que se afastaram temporariamente dos seus membros, mágoa, desgosto, mesmo aqueles que não foram contaminados. A situação tem sido bastante difícil, onde precisamos de muita fé, amparo, conhecimento para poder mantermos o equilíbrio emocional. Sofrimento do ser humano sob a ótica do Espiritismo. Espiritismo é uma doutrina que tem como objeto principal, primordial, o espírito, o ser inteligente do universo, que pode estar encarnado ou desencarnado. Então, como se caracteriza o sofrimento na visão da doutrina espírita que vem consolar, vem esclarecer a humanidade de um modo geral? Lembrando o Mestre Jesus mais uma vez. Segundo Mateus capítulo 5. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Como se pode ser feliz passando por aflições? Todos nós já nos perguntamos, continuando perguntando, e alguns outros ainda perguntam e ainda não encontraram a resposta. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Anotado por João. Palavras de Jesus segundo o Evangelho de João. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Ou seja, encontrar paz nos ensinamentos do Mestre, já nos alertando que, num planeta na condição da Terra, passaríamos por aflições e essas aflições seriam necessárias ao crescimento espiritual do ser. Mas ao mesmo tempo que ele nos esclarece sobre as aflições, ele nos conduzia e nos convidava ao seu amoroso recanto de paz, que é o seu coração, o seu sentimento, como nos disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá, mas como somente ele pode nos oferecer. Eu esclareço para que quando necessitares, busque a paz em mim, seja através dos ensinamentos. Jesus sempre conheceu a diversidade de dores no mundo, mas nos estimula a caminhar com resignação e coragem, confiantes na misericórdia do Pai, e nunca exclui os menos favorecidos do mundo, entre aqueles que são dignos de alcançar as bênçãos do reino de Deus. Diversidade das dores ele já conhecia, porque quando veio ao planeta como o governador espiritual enviado pelo Pai,
ele já conhece todos os espíritos que estamos vivendo no planeta Terra. Quer seja no plano espiritual, como no plano encarnados. Ele conhece as dores e as necessidades do mundo, que está no mundo íntimo de cada um de nós. Então, ele nos ensinava a coragem, a resignação e a confiança na misericórdia do Pai, que ampara os aflitos, que ampara toda a sua obra e faz parte da sua criação, e nós, como seres inteligentes, não estamos à parte. Somos seres atuantes nesse processo. E principalmente os menos favorecidos do mundo, aqueles que são desprezados, os que eram desprezados na sua época pela sociedade, era justamente a esses que ele mais se dirigia, convidava, abraçava e encaminhava para a condução no bem maior. Porque ele próprio já nos alertava: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Porque os sãos, espíritos harmonizados, equilibrados com a lei, não precisam de médico, mas sim os doentes. Então, na Terra, a maioria de nós, espíritos conduzidos pelo amor, pela sabedoria desse médico das almas, chamado Jesus de Nazaré. Aflições. A visão espírita das aflições. Oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, cada espírito carrega em si a sua aflição, a sua alegria, e é próprio a cada um de acordo com o entendimento, de acordo com a vivência, de acordo com a compreensão, de acordo com a forma de viver no planeta, quando encarnado, quando desencarnado. Mas temos a certeza que são oportunidades de reajustes. Reajustes de situações que não foram favoráveis no momento da sua ação e agora estamos convivendo com elas, para que possamos compreender o que é fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo também nos fizesse, amar a nós próprios, como estamos agora reflexivos, com o cuidado a nós, sabendo que o cuidado a cada um de nós é o cuidado com a humanidade inteira. De modo que as aflições está intrínseca na lei de causa e efeito. A toda causa produz um efeito. Então, muitas vezes desconhecemos o efeito, mas com certeza a causa existe. E a causa vai nos auxiliar a compreender o porquê das aflições na Terra, expiações e provas, planeta Terra. O próprio Evangelho nos fala da categoria dos mundos habitados e classifica a nossa morada, Terra, como um planeta de expiações e de provas, ou seja, a condição moral de todos nós espíritos que passamos pela Terra, que vivemos na Terra. Moralmente, estamos nas condições de expiar os atos praticados em outros momentos que precisam ser depurados. Na verdade, expiação significa depuração espiritual, descoberta de valores, virtudes espirituais que todos nós possuímos. E as provas, ser provado para aferir valor no aprendizado. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, nos ensina também o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a ascensão do planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações quando nós, a maioria dos seres que a habitamos, estivermos trabalhando nosso mundo íntimo para um mundo de regeneração. E aí a vibração moral dos seres que habitamos o planeta estaremos auxiliando também na sua transformação. Porque mundos primitivos já passamos. Vamos alcançar outros mundos mais evoluídos. Mas quais as causas das aflições? Esse capítulo do Evangelho nos esclarece que as causas podem ser em duas categorias. Causas atuais, que podem ser evitáveis,
e as causas anteriores, que são inevitáveis, porque as anteriores já foram geradas em qualquer momento da nossa existência. E não temos como voltar atrás para impedir aquela ação que já aconteceu. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Allan Kardec, no parágrafo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então estão aí as duas categorias de aflições que o ser humano pode viver na Terra, atualmente, criada agora nesse momento, nesse instante, e a partir da criação, seguindo, nós já estaremos vivenciando as experiências que são os efeitos gerados por aquela causa atual. Mas existem outras que fogem ao nosso controle, ao nosso conhecimento, e que não são de agora. Então, graças ao esquecimento do passado, essas causas anteriores são inevitáveis, porque já foram geradas. Agora estamos vivenciando os seus efeitos. E os efeitos são com o objetivo de nos auxiliar a compreender, a viver melhor e a cuidar de nós como espíritos imortais que somos. Olha essa frase célebre do nosso irmão Chico Xavier. Todos nós a conhecemos, a repetimos e vamos analisá-la. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito interessante, a realidade é essa. Por isso que Kardec já havia colocado, juntamente com a orientação espiritual, que as causas anteriores são inevitáveis, porque já aconteceram em qualquer momento da existência do espírito. E nós não podemos mexer nas causas que já produziram os efeitos de hoje. Então ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas qualquer um de nós agora pode começar e fazer um novo fim. Desde o momento que estamos começando a despertar, buscar o caminho do bem, o caminho do equilíbrio, da paz, buscando o Evangelho de Jesus, que é o roteiro orientador para a vida e para a felicidade. Então, daqui para frente, nós podemos desejar que as consequências, os efeitos sejam bons. E para que os efeitos sejam bons, as causas geradas hoje têm que estar dentro do princípio do bem, do amor e do belo, que o Mestre vem nos ensinar e os Espíritos nos orientarem. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vicissitude, sofrimento, aflição, angústia, tristeza, mágoa, melancolia. Uma causa, porque ninguém passaria por situações deprimentes, aflitivas, se não tiver um objetivo. E Deus é justo, então essa causa há de ser justa. Mas a causa gerada pelo próprio Espírito permite que esse sofrimento, como instrumento de Deus, da educação espiritual, possa fazer parte da nossa existência, de agora ou de qualquer outro momento, com o único objetivo de nos auxiliar a crescer espiritualmente, aprender, vivenciar outras situações da vida que vão nos colocar num patamar melhor de seres bem-aventurados no futuro. E o Mestre já conhece a nossa natureza espiritual, por isso que emanou dessa forma as bem-aventuranças que serão considerados na trajetória espiritual. Onde as causas das aflições? As causas das aflições remontam de tempos imemoriais, quando nós, fazendo uso do livre-arbítrio, nos comprometemos com as leis naturais. Livre-arbítrio é a capacidade que nós temos dentro da lei de liberdade de decidir as nossas ações e o nosso caminho. Lembrando que a toda ação corresponde uma reação. Então, tempos imemoriais, nós não lembramos e não precisamos e nem devemos. Graças à misericórdia divina, neste capítulo, Kardec nos esclarece sobre o esquecimento do passado. Que nós não conseguiríamos estar
operando numa nova existência, lembrando das nossas atividades, das nossas vivências, de outros momentos, de outras encarnações. Então, graças a Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça, todos nós arquivamos no subconsciente as andanças de tempos imemoriais para que agora possamos estar seguros do planejamento reencarnatório que foi feito para cada um de nós e possamos cumpri-lo. E quando as aflições vierem, tenhamos a certeza que Deus sabe, que Deus conhece, que Jesus já enunciava que conhecia e conhece a cada um de nós que estamos encarnados na Terra. Então, comprometimento com as leis naturais que regem o universo, regem a nossa vida, regem os mundos que fazem parte do grande universo divino. Então, essas leis naturais estão inscritas na nossa própria consciência. E quando nós nos comprometemos diante de um ato que está em desacordo com a lei nos convida ao reajuste, através de métodos que sejam necessários ao equilíbrio e ao aprendizado espiritual. Então, as causas existem. Como Deus é justo, ela permite que essas causas que foram geradas com os defeitos que são próprios a cada um de nós, possamos nos harmonizar. As aflições são, portanto, fruto das nossas imperfeições, consequência das nossas escolhas equivocadas em qualquer época durante a nossa trajetória evolutiva. Existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do bem é tudo que está em acordo com as leis divinas, as leis morais que regem o universo. E o mal é o afastamento da lei. São ações contrárias, ações que não estão em harmonia com a lei, vão gerar aflições para aquele que cometeu aquela ação. E a lei é justa, a lei é clara, a lei age porque está no ser e dá a cada um segundo suas próprias obras. Então, nossas escolhas equivocadas, em qualquer época que seja, geram aflições na nossa trajetória evolutiva. Estamos gravitando para Deus, que esse é o nosso objetivo. Centelha divina em expansão, evoluindo a cada momento, aprendendo, convivendo com outros seres, para que possamos nos harmonizar com as leis, estarmos justamente trabalhando a lei em nós pela prática do bem. Porque quando não for o bem, nós seremos convidados a reformular o caminho da nossa trajetória. Sofrimento, na visão espiritual, é o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica. Está intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. Então, nós iremos sempre padecer consequências aflitivas que trazem sofrimento, que está relacionado com o nosso processo evolutivo. Então, a natureza animal, os prazeres da matéria estiverem sobrepondo aos prazeres do espírito, com certeza, em qualquer momento, em qualquer caminho, em qualquer hora, nós seremos convidados a parar, para refletir, para analisar a nossa vida de ser espiritual. Que somos seres espirituais em experiências humanas, como já diz o grande teólogo Teilhard de Chardin. Nós não somos seres humanos em experiências espirituais. Ao contrário, nós seremos sempre espíritos em experiências humanas, porque as experiências humanas vão nos auxiliando, aprimorando a cada vez mais a sermos bons espíritos, perante a lei, gravitando para a perfeição do potencial espiritual em Deus, que é perfeito, justo e bom, que encontra-se no íntimo e na consciência de cada um de nós. Então, o sofrimento é um padecimento físico, moral, emocional, psicológico, gerado em alguma situação, porque nenhum de nós passaríamos se não tivesse necessidade, porque Deus é justo e a causa justa vai nos beneficiar com a justiça
que é igual para todos. Por tratar-se de um planeta de provas e expiações, como dissemos antes, na sua programação evolutiva, ainda predomina o sofrimento, que se manifesta de várias formas, convidando-nos à mudança de atitudes em relação ao nosso progresso, ao nosso processo de crescimento espiritual. Então, a programação evolutiva ainda predomina o sofrimento. Por quê? Porque o mal campeia na Terra. O bem já existe, graças a Deus. Muitos seres espirituais na Terra, inúmeros, praticando, fazendo bem, porque fazer o bem faz bem. Muitas vezes não é divulgado, mas o mal ainda supera, porque o mal aparece logo, por menor que ele seja, ele é divulgado pela preferência ainda da maioria das criaturas. Mas graças a Deus, o bem é a tônica e nós já estamos aprendendo que o melhor é fazer o bem a si e ao próximo, sem olhar a quem. Então, essa provação, essa expiação, faz parte da programação evolutiva. Consequentemente, ao sairmos desse estado, não termos mais essa necessidade, estaremos habitando um mundo íntimo, melhor, regenerado, e como consequência um mundo físico com a mesma categoria moral, porque somos nós os moradores que damos a categoria ao mundo onde nós estamos habitando, de acordo com a nossa necessidade. De modo que, lembrando que a justiça divina está fundamentada na lei da reencarnação, graças aos mecanismos sublimes do determinismo e do livre-arbítrio. O sofrimento é um processo de crescimento moral, mediante o qual cada um de nós somos responsáveis pelo que nos ocorre, favorecendo o entendimento da vida com a esperança e a alegria de viver. Reencarnação é um dos princípios da doutrina espírita. Nós não sofreremos para sempre. Nós não estaremos em estado de sofrimento depois de desencarnado eternamente, porque existe a lei de amor. E Deus é amor, como já nos diz nosso irmão João, o evangelista. Então existe a reencarnação, o retorno do espírito ao cenário onde ele precisa estar, para que possa viver dentro da lei, do livre-arbítrio e do determinismo. Nós agimos livre-arbítrio e já está determinado que receberemos a reação daquela ação, determinismo. O sofrimento é um processo de crescimento moral. Ele não faz parte dos mecanismos de Deus. Então, aqueles que seguem as leis divinas, que não as ferem em si nem no próximo, não precisarão passar pelo sofrimento. Então, é opcional. Cada um de nós somos responsáveis pelo que nos ocorre, o entendimento espiritual. Então, não é Deus punindo a humanidade, não é Deus punindo suas criaturas, não é Deus punindo seus filhos. Então, esse entendimento vai nos dar esperança de que a partir de agora podemos e devemos trilhar pelo caminho do bem. E a alegria de viver estará nos dizendo que no futuro nós seremos bem-aventurados, estaremos colhendo o bom que estivermos plantando agora. Esse trecho é de Joana de Ângeles, em uma de suas obras, a mentora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, que nos diz que a absurda punição divina passou a ser um instrumento educacional, a que cada um de nós fazemos jus conforme o nosso comportamento perante a vida. Tão absurda, porque nós acreditávamos que era Deus nos punindo há tempos inúmeros atrás, e outros ainda acreditam assim, que quando a consciência erra, tem a necessidade da punição. Mas Deus é Pai, é misericordioso, é bondoso, como pode usar o mecanismo da punição? Então agora passou a ser um instrumento educacional a que cada um de nós fazemos jus conforme o nosso comportamento perante a vida, perante a lei, em qualquer época que tenhamos uma atitude que não foi muito boa para as nossas vivências, nós estamos vivenciando isso agora como um processo educacional. A falta de alguma coisa, com certeza houve desperdício
desse instrumento que poderíamos ter sido utilizado com amor e com sabedoria. Então, vê se não fica mais tranquilo, não ficamos mais conscientes, desenvolvendo a paciência quando sabemos dessas informações que estão chegando ao nosso intelecto e com o tempo chegará aos nossos sentimentos à medida que vamos compreendendo. Ninguém encontra-se no mundo para sofrer e podemos nos libertar quando optamos pela obediência aos códigos que regem o destino do universo, e esses códigos são as leis morais. Os Espíritos trouxeram, junto com Kardec, as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. As leis que regem a vida do ser, a condução para uma moralidade maior e, na verdade, estaremos nos aperfeiçoando em todo o potencial divino que está em nós, em nossa consciência. E Kardec pergunta onde encontrar as leis divinas. E eles disseram, as leis estão inscritas na consciência do ser. Então todos nós sabemos que precisamos fazer o melhor para a nossa evolução, para a nossa conduta sadia, para a nossa compreensão acerca da vida, que as leis movem o espírito, para que o espírito possa, em qualquer época que esteja encarnado ou não, buscar o melhor para si. Duas forças ativas que fazem parte da nossa vida, obediência e resignação. Nesse capítulo do Evangelho, Kardec coloca e nos ajuda a compreender, dizendo que a obediência é o consentimento da razão. É o saber que existem leis, existe uma causa, existe Deus, por infinitas provas que nós podemos encontrar, inclusive nós próprios. A nossa própria existência, a nossa razão, a nossa inteligência. Então, essa é a obediência, consentimento da razão. Existe um ser supremo, que os Espíritos nos dizem que é a causa primeira de todas as causas, a inteligência suprema. E a resignação é o consentir do coração. Então, de um consentimento que nos leva a trabalhar, é uma resignação que não é apática. Mas se não está bem o momento, nós estamos nos esforçando para melhorar, para sermos melhores dentro da humanidade, e com certeza estaremos auxiliando a humanidade inteira a crescer. Então, obediência, a prece quando nos reportamos ao Pai, sabemos que o Pai nos ouve, que o Pai está conosco sempre, é onipotente, é onisciente, é onipresente. E a resignação com o sentimento do coração. Aquietar os sentimentos, as emoções, buscar harmonização, para ouvirmos a resposta do Pai, através dos inúmeros benfeitores mensageiros da vida que nos auxiliam, principalmente esse Mestre de Nazaré, que através de Mateus, Jesus nos disse, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, nos dias bons e nos dias difíceis. E nesses dias, nós todos temos nos dirigido a Ele, os cristãos principalmente, com muito mais propriedade, com muito mais constância. Mas o amor de Jesus por nós é percebido pelos inúmeros companheiros espirituais que foram enviados à Terra, que estão trabalhando no plano espiritual, pela consumação dos séculos, ou seja, todos os tempos, até que nós sejamos espíritos puros, amorosos, justos e bons, nós lembraremos que Ele, o governador, o nosso irmão maior, que nos conduziu a essa bem-aventurança. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes sob o aspecto espiritual. Estar feliz, ser feliz, justo pelas atitudes, pela depuração do que não nos serve na caminhada evolutiva, e aí com certeza estaremos bem-aventurados e iremos trabalhar para que outros também se tornem bem-aventurados. Que a evolução é a meta. A perfeição espiritual é a meta para todos os seres. E para o fortalecimento diante das aflições.
um trecho de uma mensagem da nossa irmã Amélia Rodrigues. Repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade imediata. Amélia Rodrigues, no livro A Mensagem do Amor Imortal. Repensar, trazer os ensinamentos do Mestre para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. Todos os espíritos nos aconselham a prática do Evangelho no lar. O Consolador prometido já veio, já chegou, está consolando a humanidade inteira. Que busque nos ensinamentos espirituais do Mestre, qualquer que seja a filosofia ou a religião, vamos encontrar o consolo. Nós que estamos buscando pelo Espiritismo, temos a oportunidade de realizar o estudo do Evangelho no lar, que é a reunião dos integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos de Jesus com base em o Evangelho segundo o Espiritismo. Sua prática constante visa a reflexão sobre nossa conduta diária e a adequação de nossos atos dentro dos princípios do cristianismo redivivo, que é a doutrina dos Espíritos. Muito já conhecemos, muito já praticamos, e precisamos auxiliar os outros que ainda não conhecem também a utilizarem deste medicamento espiritual, que é o médico das almas, visitando nosso lar ostensivamente, visitando nossa família, visitando os sentimentos dos moradores, encarnados e desencarnados, que compõem a constelação familiar, como nos diz nossa irmã Joana de Ângeles. Uma reunião com o objetivo de estudar os ensinamentos de Jesus. E essa prática constante vai nos levar a reflexões, vai nos levar a uma melhor conduta no dia a dia, na família e fora dela, na sociedade maior, na família universal. Parte encontra-se no planeta Terra e nós teremos posturas diferenciadas de acordo com os códigos morais trazidos por Jesus de Nazaré. Então, esses códigos fazem parte da vida do Espírito, da melhor forma para nos conduzirmos perante a sociedade e perante nós próprios. Quais as finalidades? Estudar o Evangelho de Jesus nos possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Com certeza. A inteligência será esclarecida, o intelecto, e quando colocado em prática, a nossa moral está sendo elevada. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esses são os dois ensinamentos atrelados, o amor e a instrução. Higienizar o lar, por pensamentos e sentimentos elevados, e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Olha que maravilha! A influência dos mensageiros do bem sempre estão conosco. Então nós iremos favorecer, nós iremos convidar os irmãos espirituais, nossos mentores, nosso anjo de guarda, a influenciar através das mensagens do bem, nos inspirar para o bem. Os sentimentos serão melhores na família e, como consequência, em qualquer lugar que nós estejamos agindo. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operante os princípios da vigilância e da oração. O hábito de orar. Orar para nos fortalecermos diante das vicissitudes da vida. Então, não somente no lar, mas fora do lar, no trabalho, na escola, na sociedade, em qualquer parte que nós estejamos, nós iremos ser amparados diante das dificuldades. Por isso que uns passam de uma forma, outros passam de outras. Então, operantes no momento da vigilância das nossas ações, para que não possamos nos comprometer diante da vida, nem ferir a nós e nem ferir ao próximo. Todos juntos caminhando com o mesmo objetivo: elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor e tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes.
padrão vibratório, porque o lar é diferente da casa. A casa é de forma material, onde nós nos agrupamos, onde nós convivemos. Mas e as vibrações mentais? O pensamento, a forma de agir, a compreensão, a bondade, a paciência são virtudes espirituais inerentes a cada membro dessa constelação familiar. Então, essa vivência nos auxiliará a desenvolver o que temos de melhor e a enfraquecendo aqueles vícios, defeitos que nós angariamos ao longo dos tempos, e com certeza iremos vivenciar melhor as experiências encarnatórias. Orientação espiritual. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum, a felicidade de todos. Os sacrifícios que temos de família, as convivências, os relacionamentos vão se tornando melhores, porque estamos utilizando o melhor remédio que nós temos para a nossa existência, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho no lar é Cristo, falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. Teremos a existência transformada na direção do infinito bem. Venceremos as aflições e seremos bem-aventurados. Que maravilha! Evangelho no lar, perseverança, estudo, disciplina, vontade. E geralmente as pessoas nos perguntam se a família não quiser fazer junto comigo. Faça sozinho, é assim que os Espíritos nos aconselham. Façamos só, que em verdade ninguém se encontra sozinho. Jesus estará conosco. Os emissários de Jesus estarão nos aconselhando, nos inspirando, nos amparando e nos fortalecendo. E aqueles que não desejarem caminhar conosco agora, quem sabe no futuro, virão depois partilhar desse grande banquete, quando sentirem na acústica da própria alma que está havendo mudanças. Está havendo vibrações de amor, de paz e de fraternidade. Então esse é o objetivo primordial do Evangelho no lar. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. As bem-aventuranças estão aí nos auxiliando a compreender quando seremos bem-aventurados, quando trilharmos o nosso caminho pela mensagem de Jesus. Quando trilharmos o nosso caminho pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com clareza nos auxiliar na compreensão desses ensinamentos. Então, obrigado a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça no bem, que os nossos mentores espirituais estejam nos incentivando, nos auxiliando nas tarefas que precisamos desenvolver com o bem, que com o bem nós contaminaremos aqueles que convivem conosco nos dois planos, porque todos sentiremos que fazer o bem é a meta. Jesus nos conceda a sua paz, agora e sempre. Muito obrigado pela atenção.